E será que o One Piece filme Red consegue trazer coisas interessantes para o universo de One Piece? Ou será que é um filme genérico e esquecível? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme One Piece filme Red. E chegou nos cinemas brasileiros o filme One Piece Filme Red, filme esse que conta mais uma aventura do Chapéu de Palha, onde ele vai assistir o show de uma cantora chamada Uta, e que logo nas primeiras cenas de filme nós descobrimos que ela é uma amiga de infância do Luffy e filha do Shanks, um dos personagens que está desde o começo da obra, que não aparece tanto no anime, aparece bastante no filme, talvez mais no filme do que ele já apareceu no anime, mas enfim, One Piece é uma obra gigantesca e uma obra de uma qualidade gigantesca também, tanto pela forma como o universo é interessante, como o universo é bem construído, as possibilidades que ele gera e também por causa dos personagens que são super carismáticos, interessantes, é legal ver a química entre eles, é legal ver o diálogo entre eles. Tudo isso faz com que One Piece seja essa obra que está há tanto tempo em publicação e que mesmo assim não diminui em momento nenhum a quantidade de público. Na verdade o público só aumenta. Tanto que é só você ver a venda de mangás no Japão, você vai ver que quase todo mês, quando saem as publicações, quando sai um novo volume fechado, você vê que ele sempre é o que mais vende. Sempre está no top 1 para mostrar a grandeza de One Piece até hoje, não caindo, mas aumentando seu público. E o filme consegue mostrar isso logo no começo, mostrando primeiro como que o universo de One Piece, como o Oda foi super criativo na hora de criar o seu universo, deixando com essa ideia de que cada ilha de One Piece, do universo de One Piece, ela tem uma característica muito própria. Isso acaba deixando com que os filmes, spin-offs e até fillers que aparecem no anime, eles podem meio que criar o que quiser dentro daquela ilha, fazer meio que como se fosse um universo à parte praticamente. E aqui é isso que acontece. Eles conseguem criar, através do show da Uta, praticamente uma ilha da música, uma ilha onde música é aceitável. Música, na verdade, não é que é aceitável, mas música faz parte do dia a dia daquelas pessoas, fazendo com que no meio de um universo onde não é um filme de musical, tenha a música o tempo inteiro dentro do filme e que não pareça algo forçado, que deixe o filme arrastado, que deixe estranho, que gere uma sensação de estranheza, que tire você do filme. Na verdade, você acha super natural, porque o universo do Oda deixa com que isso aconteça. E isso é muito bom, porque você não gera aquela estranheza de primeira, quando você está vendo aquilo. Você aceita os poderes dela, você aceita como a personagem é apresentada no filme, tudo isso acaba funcionando muito bem. E isso se destaca, obviamente, de novo, em como o Oda conseguiu criar esse elemento próprio para sua obra que deixa com que ela seja diferenciada, vasta e que faça com que ele, como autor, e que outros autores que usam a obra dele fazendo fillers ou filmes possam explorar esse universo de uma forma que não estrague ou não atrapalhe a obra principal. Isso é super interessante e eu gosto como eles usam isso. E já que eu já mencionei da música, eu também tenho que começar falando sobre a música, que tem seu ponto bom e seu ponto ruim. Primeiro, falar que a dublagem conseguiu adaptar muito bem as músicas. Elas ficaram legais de se ouvir, não ficou algo ruim ou as letras pareciam que estavam desconexas. Claro, a versão original, eu não assisti a versão original em questão da linguagem original, mas eu já tinha ouvido as músicas antes do filme e elas são boas também, elas são muito boas no original, e eu só queria dizer que a versão dublada não tira em nada a versão original. Inclusive, eu gostei das músicas, como eu falei. A única coisa que eu não gosto das músicas que tem que se falar aqui é que a primeira música, ela conversa muito bem com a história do filme. Ela se amarra muito bem, você vê que ela conversa muito bem com o que está acontecendo ali. E a última música também acontece isso. Mas nesse processo, o filme tem muitas músicas. Como eu falei, por quase mais da metade dele parece que ele é um filme musical. Mas aí é que entra um problema, porque as músicas, a partir dessas duas que eu falei, elas não conversam muito bem com a história. Elas parecem que elas não têm muita utilidade para a história e muitas são descartáveis dentro do filme. E aí isso gera um certo desinteresse, isso gera um certo incômodo para quem está vendo o filme. Parece que não serviu para nada em questão de história, em questão de roteiro, como as duas, a primeira e a última música, funcionaram bem. Outra coisa que também deixa claro isso é que de um ponto pra frente do filme, eles praticamente largam essa ideia do musical e apesar da música ainda existindo como parte da trama, a personagem Uta nem canta mais pra mostrar como é algo que realmente é dispensável ali dentro da história. A outra coisa que eu também tenho que falar aqui que eu gosto em certo ponto do filme, mas eu acho que eles não usaram muito bem, são os personagens. Como eu falei ali no começo da crítica, o Oda criou um universo que ele é muito interessante pela forma como você pode desenvolver e ser inventivo dentro desse universo, e os personagens são muito bons. E isso funciona muito bem aqui. Os personagens dentro desse filme, é muito legal ver eles em tela, mas não é por causa do filme. E por isso que eu falo que nesse ponto os personagens tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é a escrita do Oda que ele fez
desde o primeiro volume do mangá, onde você consegue ver como os personagens são bons, interessantes, carismáticos e gostosos de se acompanhar. Esse filme não muda isso. É legal ver a dinâmica do Sanji com o Zoro, é legal ver o Chopper em tela, é legal ver o Luffy todo aquele jeito que ele tem, é legal ver personagens secundários em tela, que é bom ver eles, mas eles são bons por causa que a obra original é muito boa. O filme não sabe usar muito bem eles, porque o filme escolheu uma ideia bem ousada e que eu acho que acaba atrapalhando os personagens como um todo, que é ter muitos personagens em tela ao mesmo tempo. O Chapéu de Palha, o bando do Chapéu de Palha, já tem muitos integrantes, e só isso já é muito difícil você trabalhar todos eles no filme. E esse filme ele quer fazer meio que uma homenagem para One Piece, colocando muito mais personagens aqui. Personagens secundários que as pessoas gostam muito, personagens que apareceram em algum arco que as pessoas gostam muito, e até o Shanks e toda a tripulação do Ruivo. Quando você vê esses personagens todos em tela, é muita gente. É muita gente, não para ser desenvolvido, mas para ter tempo de tela, para você ver algo realmente desenvolver um pouco entre eles, e aí os personagens acabam sendo meio jogados aqui. Tanto que tem até momentos do filme que você vê que eles forçam a colocar meio que minions dentro do filme, para os personagens terem coisas para fazer, cenas para batalhar, que é só pro fã ter aquele fanservice de gritar na tela por ver coisas acontecendo. E isso acaba incomodando não por ter o fanservice, é legal ter o fanservice, é legal ver os personagens lutando junto. Inclusive, tem uma cena do Luffy lá pro final do filme, que eu não vou dar spoiler aqui, mas envolvendo ele com o poder junto com outro personagem, que é muito legal de se ver. Mas os personagens em si, por ter muito personagem em tela, muito personagem é praticamente escanteado aqui. Muito personagem você vê que ele só tem cena por ter fanservice, porque muito deles não precisava estar no filme. E até o Luffy acaba não tendo muito o que se fazer aqui em vários momentos. Atrapalhando os personagens como um todo, que poderia ser algo que crescesse o filme, deixasse ele maior. Eu acho que só usar o bando do Chapéu de Palha seria bem útil e interessante pro filme, já ter personagens suficientes para se desenvolver e trabalhar melhor eles. E eles ainda por cima, ainda colocam até um personagem novo que era pra ser, eu não vou falar qual que é também por ser um spoiler, mas que era pra ser tipo um Chopper dentro desse filme, pra ser aquele personagem que é meio fofo, que você gosta das atitudes dele. Outra personagem que sofre muito com isso é a Uta. A Uta, que é uma personagem que é apresentada aqui, ela é interessante, eu gosto do conceito dela, eu gosto da dinâmica dela com o Luffy, mas por ter muitos personagens em tela, nem ela consegue se desenvolver muito bem. E até personagens que são em volta delas, como o personagem Gordon, que é apresentado aqui nesse filme, nem ele tem tanto espaço para se desenvolver aqui. Então, uma das almas de One Piece só funciona no filme por causa da obra original, porque o filme em si não consegue trabalhar tão bem os personagens assim. Mas, pra quem gosta muito de One Piece, com certeza vai sair do filme, for um super fã, lembrando de algumas cenas até legais, por causa que realmente é um fanservice para esse tipo de fã. Pra mim, que eu gosto muito de One Piece, acho uma obra sensacional, mas eu não tenho essa coisa de amar, ser uma obra preferida, o meu mangá, anime preferido. Eu acabo gostando de algumas cenas ali envolvendo os personagens, mas eu queria ter visto mais. Eu queria que tivesse mais tempo para desenvolver, menos personagem em tela, funcionaria isso. O alívio cômico, inclusive, já que tem bastante personagem, tem que se falar isso. Eu acho que ele funciona bem, não tem uma super comédia no filme, mas quando tem, ela entra no momento certo e acaba funcionando bem. O mesmo vale, por exemplo, eu já falei sobre a música, mas a trilha sonora da obra como um todo do filme funciona bem, não só pelas músicas, mas a trilha sonora em si funciona bem. E eu queria falar um pouco sobre a animação. E como tudo nesse filme que eu falei até agora, tem seu ponto bom e tem seu ponto ruim. Vamos começar falando primeiro sobre as coisas boas que eu gostei da animação. Eu ia falar mais da parte das cores. Eu gosto muito das cores desse filme. Por quê? Porque agora eu vou entrar em alguns spoilers do filme, caso você queira ver. Caso você não se incomode, porque é só mais um filme de shonen, tudo bem, acompanha aqui que vai ter alguns spoilers. Se você quer muito, é só surpresa do filme, vai ter uns pequenos spoilers aqui que não vai mudar a sua experiência, porque o filme não tem tanta surpresa assim, não tem uma grande virada. Mas enfim, começando a partir de agora falando sobre as cores do filme. Porque chega a um certo ponto do filme que eles revelam, lá meio que na virada pro segundo ato, eles revelam que nada daquilo realmente está acontecendo. O que eles estão fazendo naquele show é tudo meio que um poder da Uta que faz com que as pessoas fiquem dormindo. Então, essa parte eu gosto como eles usam as cores do filme. Por quê? Porque quando eles estão dentro desse sonho que eles estão vivendo da Uta, é um lugar muito vivo. É aquele lugar, mas com muitas cores, muito vivo. Realmente passa no lugar de um paraíso. E é realmente isso que ela quer passar. Um lugar divertido, um lugar alegre, que você tem que viver sorrindo e se divertindo. Passando realmente um lugar perfeito, um lugar de ilusão. E as cores trabalham muito bem isso. Dá esse ar de vivo. E você fica mais convencido disso quando tem cenas que mostram a Marinha tentando parar ela na vida real, fora desse mundo de sonhos.
Nessa parte é interessante porque é um lugar triste, é um lugar mais escuro, é um lugar onde tá chovendo, onde tá tudo muito mais triste. É interessante essa dualidade. O lugar de sonhos, o paraíso, onde é uma vida que você sonharia em ter, é super colorido e vivo. E a vida real é meio que triste, pra baixo. Essa dualidade das cores funciona muito bem. Também funciona muito bem quando a Uta usa seus poderes. Também é legal ver como isso funciona em tela, as cores. Então as cores, elas são boas, elas funcionam bem, elas dão um ar legal pro filme como um todo. Inclusive no final do filme, quando destrói um mundo de sonho, ele se mistura com o mundo real, não tem nenhuma cor nem triste e nenhuma cor super vibrante. É uma cor mediana onde você consegue ver que o mundo pode ter tons diferentes. É muito legal essa ideia que eles passam através das cores. E isso funciona bem pros poderes, isso funciona bem até em algumas cenas de ação, isso funciona bem para fazer essa mensagem que eles querem, e no poder da Uta ajuda bastante. Mas, como eu falei, se tem uma parte boa esse filme, ele consegue trazer a parte ruim. E a parte ruim é que as cores são legais, mas a animação não é tão boa assim. E eu vou falar por que a animação não é tão boa. Porque existem tipos de filmes de anime. Existem filmes de anime que antigamente eram feitos para ir direto para a TV, e existem filmes que eram feitos para ir para o cinema. Recentemente, a qualidade da animação aumentou muito nesses filmes feitos em relação ao universo de anime. Então a gente tem filmes como Jujutsu Kaisen Zero, como o filme Demon Slayer. Você também tem o filme do Dragon Ball, mais do Broly do que o novo. Até o novo tem uma estética que muita gente não gostou, eu também não gostei muito, mas que também traz um ar mais de filme, e você vê como ela é uma animação polida, como ela é uma animação que ela tem uma movimentação mais limpa de modo geral, mais fluida. A cena de ação, os diálogos, tudo parece que foi um trabalho de equipe muito forte feito ali. Só que tem uns outros tipos de anime que são feitos para que a gente chama de TV, que hoje em dia não é mais feito para TV, é feito mais para streaming e tal, mas ele é um filme que praticamente é feito para TV. Então a animação, ela fica meio que no meio termo. Ela não é aquela animação super polida, super bem feita, que te enche os olhos, como foram esses filmes que eu mencionei, mas ele também não é uma animação mais feita por um episódio semanal, como é o anime normal. Ele fica no meio termo. Ele tem um polimento um pouco melhor, mas ainda parece sendo algo feito para TV. E é isso que acontece em One Piece Film Red. Esse filme, ele tem uma animação que ela não é fluida em vários momentos. Vários momentos a cena fica estática, como se fosse realmente um episódio de anime. Você ainda tem por cima, tem a parte do 3D. Como eu falei, Dragon Ball, eu não gosto do 3D que eles usaram no Dragon Ball Super Hero. Mas você vê a diferença de um 3D feito para um filme pro cinema e para um filme que não foi feito para cinema. No Dragon Ball você vê como, apesar de eu não gostar, como é fluido a parte do 3D, como ele funciona bem em questão pro filme. Aqui, a cena de 3D da Uta, quando precisa, apesar de ser poucas, é bem estranho de se ver em tela de cinema. E sem contar que a animação ela usa realmente recursos de um episódio normal. Como eu falei, cenas muito estáticas, cenas de ação que são muito paradas, cenas que não tem aquela fluidez, aquele impacto, e isso acaba incomodando porque acaba atrapalhando um dos principais elementos de um anime shonen, que é a parte da ação. A animação estática faz com que esse filme não tenha tirando uma ou duas, nenhuma cena realmente marcante de ação que você fique na ponta do cinema, porque não porque o que está acontecendo em tela era para ser super empolgante, mas a animação não deixa aquele ar épico que um filme deixa. Então esse é o problema da animação aqui. Ela não é uma animação terrível, mas é uma animação que para cinema não funciona bem. Se eu estivesse vendo esse filme na TV, eu acho que ele funcionaria melhor a animação como um todo. Na tela do cinema, você sente esse problema de ser uma animação que em momentos é estáticos, em momentos você vê que alguns recursos não funcionam para cinema. Você realmente sente que é uma animação mais fraca que o normal, menos polida, menos fluida, e isso acaba atrapalhando o filme como um todo, tanto para quem tá vendo de modo geral as cenas, como para cenas mais épicas, grandiosas, que acabam ficando meio estranhas para quem tá vendo. Realmente parece algo que não foi tão bem feito, mas eu acho que não é que não foi bem feito, realmente parece que não é um filme feito para cinema. Até a parte da direção do filme, em vários momentos você vê que parece uma direção que não é feita para cinema, como por exemplo, em vários momentos tem certos cortes que a tela fica totalmente preta, né, que eles chamam de blackout. Essa cena para uma TV funciona, para o cinema fica algo estranho, fica algo que narrativamente cria uma certa incoerência. Então, eu acho que esse é o problema da animação. Ela é uma animação que ela tá no cinema, só que parece que ela não foi feita para ir pro cinema, isso acaba incomodando e até tirando o impacto de cenas de ação que poderiam ser muito melhores, muito mais grandiosas se elas fossem realmente de uma animação como foi nesses últimos exemplos. E nesse modo geral, acaba fechando o One Piece Film Red com tudo tendo algo bom,
mas tem um lado negativo. É aquele filme mediano de anime que você meio que não precisa assistir realmente para ir no cinema assistir. Se você for super fã da obra, você pode gastar seu tempo assistindo, mas senão você pode até deixar passar, porque ele é um filme que ele não é ruim, mas ele também não é bom, ele é um filme mediano, que vai depender muito o quanto você gosta da obra, para saber se ele vai impactar você ou não. Pra mim, que gosto muito de One Piece, mas não sou um super fã que, como aqueles que realmente relê várias vezes a obra, sabe o nome de todos os personagens possíveis, acaba sendo uma obra que pra mim, talvez, valesse mais a pena, por exemplo, ver em casa, em outro momento, ou até deixar passar, apesar de não achar um filme ruim como um todo. Concluindo, One Piece Film Red tem uma boa dose de entretenimento, que vai funcionar muito bem para quem só quer uma ação para passar o tempo, que vai ser aquele filme que você vai entrar no cinema, vai sair e nem vai mais lembrar dele, mas para quem é super fã da obra, para quem adora os personagens, conhece o nome de todos, nome de poder, que fala o nome do poder junto, esse tipo de pessoa vai amar esse filme, principalmente por causa dos fanservices que ele tem aqui. Para mim, One Piece Film Red é um filme que ele tem mais defeitos do que acerto. Ele consegue me entreter em alguns momentos, os personagens são carismáticos, isso ajuda bastante ao filme de quase 2 horas acabar não me cansando muito em vários momentos. Tem algumas coisas que eu gosto em questão de universo que o Oda apresenta na sua obra original, que são bem usadas aqui, mas de modo geral é um filme que ele mais me desagrada do que agrada. Desagrada porque a animação não é super bem feita, super fluida, algo que poderia mudar a minha opinião sobre o filme, principalmente nas cenas de ação, que pra mim, na maioria delas, são super genéricos. Eu não gosto como eles usam o personagem, eu acho que até o filme tem alguns potenciais gigantescos ali que são desperdiçados. De novo, eu não acho um filme terrível, mas eu acho ele mais um mediano pra baixo do que um mediano pro alto. É um filme que eu saí do cinema e já não tava pensando muito nele. É um filme que, por exemplo, eu não tenho vontade de reassistir. E eu digo mais, se eu tenho um amigo ou uma amiga que assiste One Piece, mas ele pulou os fillers, ele gosta da obra, mas não é um super fanático e pergunta, eu deveria assistir esse filme? Eu falaria, só se você quiser muito assistir e se tiver um tempo livre. Porque esse é um filme que talvez valha a pena deixar passar, como muito filme de anime entra nessa categoria. Aquele filme que deixa passar porque não vai fazer tanta diferença na sua vida. E por isso que eu fecho One Piece Film Red com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de One Piece Film Red? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.